E nós estamos bom, eu poderia começar já direto mas o mais importante do que esse projeto diretamente é falar do percurso. Aí, percurso, a nossa questão não são de uma completar o centro da média. Não só geograficamente falando, mas no meu coração. E aí a gente está falando de Cuiabá. Quero deixar claro que a sede do nosso grupo é em Cuiabá, mas nós não atuamos somente em Cuiabá. Por favor. Vou dar o destaque. Deixa eu ver se eu consigo pegar um. Ah, beleza. Então, esse mapa aqui é da década de 70, 1978. Eu faço questão de mostrar isso exatamente para entender que esse mapa é exatamente esse polígono apenas, né? Da área da região central, o que eu entendo aí como nosso centro antigo. 78, então, a gente está vendo aí um intensíssimo processo migratório intensificado pelas políticas territoriais a partir da década de 70, pelos governos militares. Então, aquele perímetro, né, a gente inclusive tem uma avenida, a Avenida Miguel Sutil, que até a década de 80 ela era o nosso perímetro urbano. Então, a gente consegue perceber o quanto que teve essa explosão a partir da década de 70, que aí chega, então, a nossa, vamos dizer assim, a macrozona urbana de Cuiabá. Mas, ao mesmo tempo, não sei se vocês estão vendo aqui o nosso rio Cuiabá, e o destaque também para essa baixada. Nós estamos exatamente na parte baixa da planície pantaneira. Algumas semanas a gente estava no INEPE e teve um pessoal que foi para Chapada e ficou encantado exatamente mostrar Cuiabá a partir do Planalto, da Chapada dos Guimarães. E toda essa baixada cuiabana. Então, quando a gente está falando dessas paisagens, ou dessa paisagem cultural, essa paisagem principalmente da Baixada, não lendo apenas Cuiabá, mas lendo Santo Antônio de Leverger, lendo Barão de Melgaço, lendo Poconé, lendo Nossa Senhora do Livramento, e mais, Chapada dos Guimarães, muitas dessas cidades setecentistas, no máximo ali do século XIX, né? Então, de origem colonial. Bom, é esse percurso que eu estou falando, fiquem tranquilos, não vou ficar me detendo em cada situação, mas eu acho que é importante exatamente mostrar, como eu disse para vocês, que lá em 2009, então, a gente cria esse grupo de pesquisa e extensão dentro da nossa faculdade de arquitetura, engenharia e tecnologia. Isso é um marcador muito forte, porque depois de 25 anos do curso de engenharia civil, é criado o curso de arquitetura, então não preciso dizer quais são aí as abordagens que nós estamos fortemente permeados. Então, também é um posicionamento, um movimento de resistência dentro dessa faculdade. E, como eu disse, não era só criar um grupo de pesquisa, mas ali também, naquele momento, nasce um programa de extensão, que é o Ébora em Quadrante. As historinhas sobre o Ébora, enfim, como que a pessoa fala, à disposição no café depois para a gente conversar. E exatamente levar, os meninos, eu gosto muito de falar dos meus meninos, desses alunos da arquitetura, mas também de dialogar com os alunos da sanitária ambiental, da geografia, enfim, quem quisesse chegar estava valendo, e aí indo para o Vale do Rio Pará, todo um percurso desse desdobramento dessas ações, chegando, inclusive, no final, nos trabalhos finais de graduação, enfim, são muito valorosos para a gente. Fiquei muito encantada com o professor
esqueci o nome, gente, isso é nervoso, Frederico, né, na mesa de abertura, porque eu também gosto muito disso, eu gosto de trazer as minhas referências. E quando a gente está falando dessa cartografia, no mínimo 3 momentos muito marcantes. Uma cartografia técnica, uma cartografia social, uma cartografia afetiva. Nessa cartografia técnica, acho que é muito forte a presença de Milton Santos, mas principalmente aqui Nestor Goulart Filho, que também vai nos ajudar na leitura morfológica aí dessas cidades de origem colonial. Claro, trazendo sempre uma provocação. Eu gosto sempre de falar isso. Ele sempre achava que ser arquiteto urbanista não foi suficiente, foi estudar, né, e beber na fonte das ciências sociais. Acho que isso é uma grande provocação para a gente. Então, o quadro da arquitetura do Brasil, evolução urbana, e aí sempre lendo o território, não apenas o território urbano, mas também urbano e rural, enfim, que a gente pode trazer. Vou destacar aqui também, a partir do Nestor Goulart Filho, Beatriz Bueno, Roberta Delson, com as novas vidas para o Brasil Colônia. A gente também tem o Rafael Moreira, nos mostrando aí todo um percurso de amadurecimento do urbanismo português, que vai ter um reflexo direto no nosso território, principalmente a partir do século XVIII, com o urbanismo pombalino, tanto tentando criar novas vidas para esse Brasil colônia, né, no século XVIII, entre eles Vila Bela da Santíssima Trindade, que era para ser a capital de Mato Grosso, mas também, né, com a presença da coroa portuguesa, e aí elevando Cuiabá à vila. Né? Cuiabá que vem desse urbanismo português vernacular, mas que após, já incorporando aí um conjunto de ordenamentos de regras, ou como diria Nestor Goulart, disciplinas urbanísticas. Não posso deixar de trazer aqui cuiabanos valorosos também, como Júlio de la Mônica Freire, por uma poética popular da arquitetura, que vai mostrando muito além das formas, mas exatamente desse cotidiano que explicava os quintais cuiabanos, que explicava, né, os espaços públicos, e, claro, também Ludmila Brandão. Infelizmente, eu não achei o livrinho, mas é A Catedral e a Cidade, onde ela vai evidenciando todo um processo onde aquele furor, aquela busca de modernidade que Cuiabá é assolada a partir da década de 50, 60, né, começa a ter um contraponto aí, então, com essa discussão e valorização do patrimônio. Inicialmente patrimônio material, mas também já permeada aí por toda uma discussão do patrimônio imaterial, e aí a gente pode abranger exatamente para a questão do patrimônio cultural. Bom, essa cartografia técnica levava os meninos, os meus meninos, né, como estou dizendo para vocês, para todos esses núcleos aí em torno do Rio Cuiabá. Barão de Melgaço, né, para entender esse território que fica 80% do período do ano debaixo d'água, né, e como que é essa relação. Claro, também dessas cidades de origem colonial, mas que são cortadas por rodovias, como que é esse cotidiano, como diria, né, dialogando aí com Edgar Morin, nos esforçando, então, para enfrentar essa complexidade do real, que é muito mais ampla do que tudo que uma mera cartografia poderia nos trazer. E por isso que a gente entende que, naquele momento, a gente está partindo de uma mera cartografia técnica para uma cartografia contestadora. E, claro, contrapondo, então, dados oficiais ou evidenciando as suas ausências. Bom, contrapor também conceitos, né? Conceito de patrimônio cultural, monumentos, conjuntos de construções, sítios arqueológicos. A gente foi vendo que era muito mais que isso, né? Patrimônio cultural, e vamos colocar aí paisagem cultural, né? Aliás, a paisagem que vai permeando o nosso trabalho, que vai contribuindo para a gente questionar e aprimorar determinados entendimentos. E eu estou trazendo isso exatamente porque a gente também ia, né, nos assentamentos, nos quilombos, né, nas comunidades tradicionais, e eu gosto disso exatamente para a gente ver esse desdobramento depois de alguns anos, e por isso a opção pelo percurso cartográfico, Rubens e Daniel. Nós estamos aqui no quilombo de Mata Cavalo,
ao mesmo tempo que essa foto ela é muito simbólica, ela me incomoda às vezes, porque parece que a gente está aparecendo ali descobridores, chegando, enfim, mas o momento foi muito mais rico que isso, né? E, no final, anos depois, em 2020, ela se torna a tese de mestrado de uma integrante do EPRA, né, que vai exatamente estudar, né, o quilombo de Matacavalo e cooperando ali com uma discussão crítica sobre políticas de habitação. Por favor, Tami. Bom, o centro volta, né? A gente agora concentrando no centro antigo de Cuiabá. Já tem 5 minutos? Cara, já falta 5? Enfim, né? Então, eu vou tentar passar bem rápido aqui. Em 2015, revisando a lei de ocupação do solo, acho que a gente ainda é muito preso nessa cartografia técnica contestadora, mas como Ana Clara Torres vai nos ensinando, uma cartografia incompleta que se faz fazendo, né? E aí a gente dialogando aqui nessa cartografia social da ação, trazendo esses dois monstros, dialogando, contestando os projetos oficiais, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, muito mais ouvindo, muito mais aprendendo, e, aliás, diria, como diz o cuiabano, presta atenção, a gente não pratica a escuta, mas a gente pratica presta atenção, porque quando a mãe da gente fala isso, você tem que estar com os olhos, com o corpo, com os ouvidos, não pode estar só ouvindo. Né? E, como eu disse, eu até queria colocar aqui que os nossos trabalhos finais estão em todo o território de Cuiabá, mas eu peguei somente esse conjunto de alguns deles exatamente para mostrar como que o tema, né, do centro antigo, e veja, não estou falando de centro tombado, estou falando de um centro antigo, né, que é muito mais amplo ali do que apenas a área, o território efetivamente tombado, né, pelas instituições IFAM, governo do Estado, enfim. E é isso aqui que a gente contesta, né? A gente contesta, por exemplo, um prefeito que vem trazer aqui para a gente, né? Olha só, dos nossos espaços livres virando espaços edificados. Concepção arquitetônica da Praça Alencastro não será alterada, mas a gente tem aqui a proposta de imensas estações que fecham, inclusive, essas visuais, e por que não, né? Já que a gente pode se inspirar aí nos jardins suspensos da Babilônia, fazendo os jardins suspensos do Alencastro. Ou ainda, diante do centro tombado, né? Por que não a gente fazer uma grande torre giratória, restaurante maravilhoso, e, claro, passarelas, né? Para a gente conseguir fazer o caminho das igrejas, imagine, numa forma setecentista. E, claro, se Nova York tem, por que Cuiabá não pode ter? Bom, Ana Clara Ribeiro fala exatamente, né, de sermos aí aprendizes de cartógrafos, valorizando contextos, lugares, narrativas, valorizando a vida coletiva e a compreensão aí dos praticantes de espaços. Também o nosso colega antropólogo, né, desculpa, talvez esteja até equivocando aqui, mas a gente está falando aqui desse olhar etnográfico, né, que o Manani nos traz de perto, de dentro, a Uriarte, que fala exatamente para a gente dar uma mexida no nosso olhar, né, transformando num olhar consciente, perseverante, num olhar que consiga ainda se estranhar com o que vê. E isso realmente foi muito importante. Em 2019, a gente vai para a praça, 2019, a gente vai para o espaço público, e a gente começa, então, também outras formas de cartografia, dialogando com as pessoas. E o que vem aqui? Prainha. Para quem não sabe, Cuiabá nasce ao longo de um córrego chamado Prainha, mas esse córrego está tamponado desde a década de 70, né? E ainda está no imaginário das pessoas. Então, a Prainha, nossa linha amarela aqui, nosso centro antigo, então o Rio Cuiabá, e a Prainha que possibilitava, então, chegar até aí esse miolo. Né? E é o que vai dar, então, nome ao nosso projeto, já indo para os finalmente, vamos. Qualquer coisa pode pedir que eu corte. Né? Então, a gente vai ver aí a Prainha, que inclusive foi uma lavra de ouro, que começa, né, a ser tamponado também nessa ideia de modernidade a partir da década de 70, 80, completamente canalizado e depois tamponado na década de 70. E aí que vem a grande discussão. Já que nós não podíamos destamponar a Prainha, a gente queria abrir, né, uma temporada
exatamente para mergulhar nas águas da Prainha. Camadas poéticas do Centro Antigo, que começava a batizar o nosso projeto Temporada Aberta da Prainha. Essa cartografia afetiva, aqui também continuando com o Guattari e a Sueli Ronick. E a Sueli Ronick sempre nos alertando, olha, tudo é teoria dentro da cartografia, né? Ela se faz juntamente com as paisagens, e por isso a gente tentava absorver tudo o que era possível naquele momento. O trabalho, basicamente, se estrutura nesses 3 momentos: mobilização dos agentes, oficinas com mapeamento coletivo, depois uma compilação, a gente tentando, né, ser realmente aí instrumentos, né, de todo esse desejo coletivo. Gosto muito disso, nós mapeamos esses agentes juntamente com os nossos alunos, né? Foi uma das atividades da seleção, e todos esses agentes foram convidados para estar conosco, né? Por ofício, enfim, tudo mais. Bom, eu não vou me deter muito, mas quando a gente fala dessa cartografia de cor, não podia deixar aqui também a música, né? Como o TT Espíndola, que fala das araras, dos buritis, da Cidade Verde, do Anil, Coração da América, Terra de Osso, e, claro, o som do índio, que está também muito apagado lá, cantando à beira do rio. E Henrique, Pescum e Claudinho aqui, trazendo nossas redes, viola de coxo, nosso pacu, piraputanga, piqui, mamão e manga, e o pó de guaraná. A gente começa a trabalhar, acabou meu tempo? Eu passo rapidinho aqui, né? Então, o diálogo, né? A gente tenta também trabalhar imageticamente aqui, trazendo as nossas referências, nos apresentar, também acessando o nosso sensível, cartografando tudo, né? Na rua, no Instagram, no Face, nos diálogos. Vou destacar 2 casos aqui. Psicanálise na Rua, que faz um trabalho com os moradores em situação de rua, que foi assim um grande aprendizado, e Cristóvão, né, que é um funcionário público no sentido realmente profundo da palavra, que se doa, criando aí a rota da ancestralidade, para resgatar aí também a influência africana na nossa cultura cuiabana. Bom, vocês podem acompanhar isso no nosso Instagram, Show Centro, as nossas cartografias, e a compilação e a organização em estratégias, programas e projetos, criando aí um conjunto de programas, de projetos, posso voltar depois, tomando conta não só do centro tombado, mas de todo um centro antigo, tudo ao mesmo tempo agora, é o nosso sonho, a gente vai fazer isso. E aí, claro, né, não tem como negar aí o perfil da formação em planejamento urbano regional, com metas, com agentes, né, tentando traçar aí as possibilidades de como essas ações temporárias podem virar ações permanentes. É isso. Muito, muito obrigada. Então, como é que uma pessoa que está discutindo invisibilidade vai invisibilizar os outros, né? E aí eu fui megalômana e acrescentei Brasil, perdoe-me se eu não contemplei a todos. Mas foi só uma tentativa. Bom, vamos lá. Rubens, eu sei que você me deu 40 minutos, mas eu vou falar 20. Eu não sou obediente. Bom, falando sério, eu vou tentar ser rápida no sentido de posicionar algumas questões. Eu tenho uma trajetória que ela não é linear, muito pelo contrário, né? A parte da própria filosofia africana, ela é bem espiralada, e eu parto da minha formação primeira, que é como bióloga, para pensar espaço, paisagem e território, né? Então, nós somos um acúmulo das nossas vivências. Então, eu não vou negar nenhuma delas, eu vou trazer todas, embora hoje eu me reconheça muito mais como geógrafa, né, num diálogo com todo mundo, porque eu sou bem facinha nesse sentido. Eu me apaixono rápido pelas ciências, me convida que eu vou, né, porque assim, é uma troca para aprender. Ao aprender me seduz muito, né? Eu estou trazendo essa questão para posicionar o significado da humanização da paisagem, né? Algo que a gente só veio considerar praticamente ao final do século XX, né? E com muita resistência. Eu falo tranquilamente da biologia e da ecologia, porque já bem no final do século XX, quando eu fiz o meu mestrado,
havia uma negação dessas paisagens produzidas socialmente, né? E era muito difícil a gente trazer essa questão para o campo acadêmico. Então, nesse sentido, eu trago elementos que vêm de uma matriz de pensamento, eurocêntrica, assim, farei algumas questões em relação a isso, para mostrar, né, que, na verdade, as nossas paisagens elas estão em processo de domesticação, para ser darwinista até nesse aspecto, né, no sentido de que ela é uma interação entre humanos e não humanos. Se eu for me basear aqui em Strauss, eu vou falar do paradoxo neolítico, mas eu prefiro me apoiar em outros autores mexicanos, né, o Vitor Toledo e o Barreira Bastos, quando ele vai falar que, se nós formos considerar essa interação, é preciso que a gente considere outros saberes produtores de conhecimento, consequentemente de paisagens, né? Então, a gente vai falar de um período pré-hominídeo, porque a seleção, a atuação, o desenvolvimento de técnicas vai permitir com que essas paisagens sigam intencionalidades. E se a gente quiser se apoiar na origem humana, né, esta sim tem uma origem, um centro adaptativo, na verdade, né, o surgimento humano ele deve muito aos 65 milhões de anos atrás, quando a gente tem a passagem do Triássico para o período atual, e essa ruptura ela permite a irradiação dos mamíferos como um todo, que dá origem ao primeiro processo que leva aos primatas que chegam a nós, os hominídeos. Então, eu preciso remeter a esse passado, né? E vamos falar de um nível de técnica apurada, porque se a gente pegar as experiências, né, se a gente for considerar que a ciência neolítica, ela é estabelecida a partir do momento em que se instaura a agricultura e pecuária. E dados, né, pouco acionados por nós, vai mostrar que no Vale do Rio Nido tem pelo menos 18 mil anos. 18 mil anos de transformação de paisagens. Então, são paisagens profundamente humanizadas, ainda que a nossa ciência, como nós a reconhecemos e somos educados a pensar, ela tenha um período inferior a 500 anos. Né? Então, considerando esse processo, eu quero chamar a atenção para a escala Brasil, que, apesar de todas as contra-argumentações, a gente tem um elemento que foi descoberto no século XIX por Peter Land, em Minas Gerais, e que a gente só recentemente assume a presença humana com características negroides indiscutíveis, isso é um outro ponto, né, de 50 a 60 mil anos, o que contradiz a ideia de colonização pelos hominídeos, no caso, o gênero Homo sapiens, espécie, na verdade, nas Américas, que até pouco tempo era datada de 12 mil anos. Então, percebam vocês o tempo, né, cronológico de ausências de visibilidade. Bom, eu vou colocar tudo aqui para o Rubens não brigar mais comigo, mas eu quero chamar a atenção para a grande formação socioespacial brasileira, né, que ela, se ela, no primeiro momento, ela tem os ameríndios ocupando e de uma diversidade enorme, e considerar essa diversidade é falar de biodiversidade, porque hoje nós já temos dados concretos que provam que a diferença linguística ela é diretamente proporcional à diversidade biológica. Então, os centros de mega diversidade linguística são também os centros de mega biodiversidade a nível global. E o Brasil, assim como o México, assim como a Colômbia, despontam em relação a isso. E considerar também a grande contribuição africana, que o Brasil é o segundo país no mundo maior em população negra, né, depois do continente africano, dos países do continente africano. Né? Então, a gente vai falar de uma grande contribuição, onde aqui o Porto do Rio de Janeiro ele é exatamente o maior porto do mundo a receber esse contingente de povos africanos, porque é de uma diversidade absurda. E aí eu vou me basear em Ney Lopes, um grande intelectual negro, professor da UFRJ, que ele vai falar que esse encontro de povos africanos e ameríndios ele foi possível por conta de uma similaridade ecossistêmica. Né? África e Brasil compartilham. Aliás, há 250 milhões de anos atrás é que a América do Sul se desloca de África. Né? E o nosso território ele só passa a surgir aí, né? Com esse deslocamento
a ruptura, o fracionamento, primeiro pela Venezuela e em paralelo pelo Sul, e essa ruptura afasta esses continentes e toda a paisagem ela é construída a partir desse processo, um debate muito longo. Né? Mas o fato é que esse posicionamento no globo terrestre vai fazer com que desenvolvam similarmente histórias ecológicas. Então, quando esses negros desterritorializados das suas nações, das suas culturas, chegam nas Américas, sobretudo no Brasil, pelo menos na faixa intertropical, ele vai, por similaridade, aprender a se desenvolver. E nesse aprendizado, ele tem em companhia, né, em parceria, os povos ameríndios, porque tem a experiência ecológica, essa ruptura ecológica ela não acontece. Tá? Enfim, e aí eu estou trazendo esse debate para falar de uma primeira paisagem, que dá o substrato para o desenvolvimento da vida que a gente conhece hoje, que são as chamadas paisagens naturais. Sim, são naturais, nós somos naturais. Né? E trazer essa contribuição daquilo que a gente não vê, porque quem olha essa paisagem, ela vai olhar a vegetação, vai considerá-la homogênea, vai considerá-la intocada, o que permaneceu essa concepção até muito pouco tempo. E aí eu quero falar dessas contribuições, né? Dessas contribuições que vai de uma domesticação que parte da escala genética daqueles povos tradicionais que não acionaram a academia para fazer a seletividade, né? E chega ao nível de paisagem. Que Sauer, já nos anos 50, vai trazer isso para a gente. Daí Troll vem e referenda isso. Né? Então, aqui eu trago, por exemplo, uma técnica muito apurada, praticamente sumindo do nosso território, por exemplo, a formação de jacais. Né? Precisa saber quais são os cipós, quando eles ocorrem, quando extrair, como colocar e como processar. Então, você tem um tipo de tramado que é para a base, outro que é para o meio, outro que é para a ponta. Se ele vai ser usado internamente é uma forma, se ele vai ser usado externamente é outra. Isso é técnica, né? E é uma técnica apurada. Mais adiante, eu quero trazer... Não, perdão. Eu quero trazer a questão das intencionalidades a partir da deificação da natureza, onde o que não é humano é parte do humano. Aqui são alguns exemplos em que tanto os povos originários das Américas quanto os povos africanos identificavam nas espécies arbóreas de grande porte um símbolo importante, um mítico. Né? Faz-se referência a Iroko, mas a gente poderia trair Osânia, a gente poderia trair outros orixás que vão fazer com que o uso da natureza tenha necessidade de permissão. E essa definição ela é tão importante que a gente caminha nas matas, Brasil afora, e você vai ver o quanto que essa decisão ela é extremamente importante para estabelecer composição, estrutura e funcionamento ecossistêmico. Nesse caso, né, em Cachoeira de Macapu, aqui perto da Terra de Vera, você tem o Jequitibá Rosa, que cria a trilha do Jequitibá. Aqui nós temos 3 pessoas, aqui na minha filha pequenininha, hoje tem 25 anos. Vejam vocês qual é o tamanho dessa árvore. Ela é a única num raio de alguns quilômetros e se tornou um parque de conservação integral. É o Parque Estadual dos Três Picos. Ali ao lado, o baobá, esse aqui é o do passeio, mas alguns baobás estão presentes, né, no Rio de Janeiro, sobretudo, a gente conhece alguns marcadores, que o que ele vai indicar? Ele vai indicar uma presença negra. O Jequitibá é nativo, mas por que só esse Jequitibá foi preservado numa área imensa? Há uma intencionalidade e alguns de nós atribuem a questão da religiosidade. Então, ali a gente tem uma representação da Lagoa do Abaeté, uma figueira branca, a gameleira, em que ela tem importância e ela vai também interferir na produção do espaço desse lugar. E hoje é uma área de disputa, porque uma matriz negra reivindica a preservação desse espaço. O que vem na disputa? Né? Vem matriz pentecostais e diz o seguinte: nós queremos um templo aqui. Essa área já está com o templo construído, trazendo um conflito imenso com as populações de matriz africana de Salvador. E, além disso, aí eu quero trazer um exemplo muito bem apaixonadamente discutido por Eduardo Galeano, que é um fato nas Américas. Né?
pelas fugas, pela necessidade de fuga e sobrevivência, os escravizados selecionavam aquilo que poderia ser plantado nos seus sítios de estabelecimento, evidentemente, os mais distantes possíveis dos seus locais de escravização. Então, os nossos cabelos apreensores, eles serviam como esconderijo para as sementes que eram depois semeados nos locais de definição. Né? Então, isso é fato. Isso é uma forma de produção do espaço, da paisagem, se vocês preferirem, em função de uma decisão. E aqui eu evoco o Fábio Gomes, que é um grafiteiro maravilhoso, não sei se você o conhece, mas ele atua muito na área do Centro-Oeste, né? Em que ele faz essa simbologia, essa representação e essa divulgação que eu gosto de utilizar para simbolizar as minhas informações. E aqui eu vou trazer para vocês, muito rapidamente, uma área que eu estou estudando aqui, no Maciço da Pedra Branca, Vargem Grande, em que, avaliando a vegetação, a gente percebe uma espacialização de alguns elementos da natureza que não poderia ser natural, no sentido de ter sido a própria natureza não humana a produzir. E aí a gente, pela história oral, a gente descobre que essa área é o leito maior de um rio, onde a proprietária, há 40 anos atrás, cultivava agrião. Isso aqui é a área do tanque de cultivo. Isso permanece, interferindo nos processos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por diferentes técnicas, diferentes métodos, uma paisagem é produzida. E, nesse caso, eu falaria de paisagem da fuga, que alguns de nós, eu faço parte da rede de geógrafos negros brasileira, e uma das coisas que a gente traz é que há uma paisagem que ela é da fuga, além de ser paisagem do medo, em alguns pontos, a depender do ponto de vista, né? A depender da perspectiva. Mas por quê? Porque eram aquelas paisagens que eram buscadas distante do colonizador, da pressão do colonizador. Então, vão buscar pântanos, isso foi em todas as Américas. O Mississippi representa muito isso, por exemplo. Né? Pântanos, manguezais, brejos. Haiti, por exemplo, que agora, né, a gente está num conflito imenso, para onde iria uma ilha, né? Uma ilha tão pequena e com um relevo tão íngreme, para os encostos mais íngremes possíveis, para os vales, para os grotões, porque era necessário se proteger. Então, nós estamos falando em paisagens das fugas. Bom, quando eu penso em termos de Brasil, e aqui eu vou a Rafael Santos dos Anjos, um geógrafo que trabalha a questão negra também, é um dos geógrafos da rede, ele vai falar em termos de Brasil, o quanto que isso vai estabelecer vários sítios invisibilizados na escala nacional. Né? E aí é uma longa história, algo bastante interessante, que está fazendo a gente pensar a produção dessas áreas, que nem sempre você vai ver, ontem a gente falou sobre isso, os assentamentos. Essa materialidade, ela precisa ser buscada, e não é qualquer olhar que irá vir. Né? Eu mesma não tenho essa capacidade toda. Vamos falar de patrimônios, né? E aí eu mostro que esse patrimônio ele também parte de uma perspectiva, são vários elementos que vão seguidos pelos grupos sociais de maneiras diferenciadas. Né? E muitas delas nós nos beneficiamos, nós os utilizamos das mais diversas maneiras. Mas eu quero também falar da cultura. A cultura que Luz Carril, quando ela vai discutir a produção das paisagens em São Paulo, ela faz referência, por exemplo, à cultura atual, que a gente não está preso só no passado. O hip-hop, por exemplo. O que é o rap? O que são os racionais MCs? O que ele nos conta de processos, de fixos, de fluxos, enfim, de produção? E aqui eu trago, a exemplo, uma coisa muito carioca. Né? O jongo do Quilombo do Camorim, a Folia de Reis do Morro da Formiga, uma favela da zona norte do Rio de Janeiro, e o subúrbio carioca de Oswaldo Cruz com o bate-bola, que hoje se tornou um patrimônio material da cidade. Todos eles requerem território, todos eles requerem um contexto profundamente enraizados na matriz negra. Vamos lá? E é interessante... Quanto tempo? Vou terminar lá, mas aí você fica me devendo. Então, é interessante que, sem um olhar treinado, a gente não percebe essa presença. Né? Nesse caso, de uma paisagem natural, eu estou trazendo aqui para vocês, olha, só um recorte
né, em que eu tenho quintais, roças e matas, é um mosaico. O que nós, durante muito tempo, identificamos como paisagens naturais são paisagens socialmente produzidas das mais diversas formas e técnicas, que traz uma diversidade de tal monta que o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação define como uma área a ser intocada. São parques. Mas esses parques, eles são produto de uma cultura e de uma história, né? Ali, esse buraco aqui, eu nem vou, não vou nem arriscar a desafiá-los a descobrir o que é, mas é uma área em Piedade, ao lado do Quilombo do Feital, em Magé. Ele é um túnel escavado pelos escravizados para fugir da escravidão. Parece um elemento simples? Não, não é. Ele envolve técnica, ele envolve conhecimento, ele envolve capacidade de localização e ele interfere no tempo presente em fluxos hidrológicos, uma das áreas mais vulneráveis aos efeitos de mudanças climáticas. Então, estou falando de algo muito sério, né? E Muniz Sodré, claro, né? Um dos nossos referenciais, mostra para a gente o quanto que essa relação identitária, vocês vão ver que eu vou utilizá-lo muito nesse meu debate. E aqui, né, mais uma vez, mostrando como a arquitetura, para poder a gente dialogar, ela é um imperativo nessa definição. Eu aqui ainda estou dentro de uma paisagem que ela está na transição do silvestre para a urbanização, mas esses marcos ainda estão presentes e são apropriados. Hoje, essa técnica milenar, né, que não é apenas africana, né, ela é conhecida como bioarquitetura. Tenta comprar uma casa hoje com esse rótulo. Isso é apropriação de conhecimento. E o que é interessante, mais tarde, até na apresentação dos trabalhos, eu vou falar disso, cada sítio é uma realidade. Isso se contrapõe a um olhar universalizador em que todos nós nos colocamos como os iguais, o homem universal, né? O homem, o branco, o hétero, né? Há uma normatização universalizadora que nos mascara a todos e todas, né? Dentro das nossas diversidades. Isso vem para a paisagem. Nós hoje somos produtores de paisagens homogêneas. Isso aqui são áreas muito próximas, né? E vejam vocês, em 2012, Vera, quando a gente fazia o nosso projeto aqui, eu, você, Jonas, Paulo, né? Não era isso aqui é o fundo do Morrinho da Alegria, do Museu do Pontal. Eu tive muita dificuldade de reconhecer. E olha para isso, isso aqui é o Minha Casa, Minha Vida, mas para algumas classes. Porque o urbanismo, ele define a quem se destina cada segmento da paisagem, né? E aí eu quero trazer uma discussão muito séria, né? O quanto que esses marcos, ele mobiliza essa produção do espaço. Aqui eu tenho áreas que são consideradas paisagens culturais. Aqui eu tenho uma senzala, que é do lado daquele túnel que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui é uma área na Baixada Fluminense, que é na região metropolitana do Rio de Janeiro, bastante invisibilizada em todos os sentidos. Esses túneis atravessam quilômetros. Ele é retilíneo, ele é de uma engenharia absurda. E ele foi escavado por mãos escravizadas, né? Mas pouco se fala disso, ainda mais século XIX, né? E ali, no meio, a igrejinha São Gonçalo do Amarante, que todos se referem à colonização europeia. Mas estamos ali num sítio negro, principalmente, e que, com muita luta, conseguiu se estabelecer, foi reconhecido pelo IPHAN, e nesse sítio a gente encontra não só artefatos arqueológicos europeus, mas chegou-se, inclusive, aos povos originários, o que é quase que raro em se tratando da capital do Rio de Janeiro, né? E hoje é uma área de disputa imensa, que é o que eu quero demonstrar com esse slide aqui. Porque a produção dessas paisagens ditas naturais, hoje elas são atratoras do capital imobiliário e do capital financeiro em torno disso, definindo quem tem acesso a essas áreas. E, ao fazer isso, exclui quem as produziu. Então, hoje, aquele mapa ali nada mais é do que o mapeamento dos grupos de milicianos em torno das principais áreas de conservação da capital do Rio de Janeiro. E esse processo vem fazendo com que essa população se exclua. Soma-se a isso o próprio Estado. Hoje a gente está dentro de uma luta muito grande. Essa imagem aqui em cima é uma imagem da Prefeitura do Rio de Janeiro,
em que, numa negociação sociotécnica, nós, universidades, movimentos sociais das áreas e os moradores, negociamos a criação de duas unidades de conservação. Uma mais permissiva, uma APA, e outra restritiva, que é um MEPIS, uma reserva um refúgio de vida silvestre. Negociamos, tudo certo. Quando entra o Diário Oficial, foi publicado metade daquilo que nós pedimos. Foi até uma conversa que nós tivemos na sessão passada. Eu vou passar assim. E aí, o que ele faz? Por que tira metade? Isso, sob o ponto de vista da conservação, é uma aberração, tá? Mas isso é assinado pela Secretaria do Meio Ambiente, mas não pelos seus técnicos, porque tem diferenças. Isso é definido dentro da Câmara. E aí, a gente entende quais foram as áreas excluídas, aquelas destinadas às principais empreiteiras e construtoras da região oeste, da zona oeste do Rio de Janeiro. Estamos agora tentando ver se a gente consegue revogar esse decreto. Chega a paisagem urbana, eu juro que eu vou ser rápida. Aqui é o Largo de São Francisco da Prainha. Nessa imagem, nós estamos ocupando a praça no Dia do Trabalhador para falar de um trabalhador invisível que produziu essa área toda aqui, o trabalhador negro, em que, nesse local, não tinha tempo sequer de chegar junto a nós para poder fazer esse debate. E aqui é a área de expansão, e eu vou focar nesses elementos agora. Tá? Aqui são 3 exemplos de orientandos meus, graduação, mestrado e doutorado, em que, ao olhar sobre essa paisagem, eles são estimulados a tentar ver aquilo que não está explícito. Obviamente que, quando você fala de favela, em se tratando de Rio de Janeiro, a correlação é imediata. Mas eu pergunto, o que você vê? Eu tenho um grande amigo geógrafo, Jorge Barbosa, que ele fala: a favela reinventa as cidades. Mas é preciso que a gente converse com a favela, porque o nosso olhar de cima para baixo reproduz a colonialidade. E a gente precisa ter um diálogo horizontal, porque eles não precisam de voz, eles falam. Eles nos ensinam muito mais. É preciso diálogo, e diálogo aqui dentro, coisa que dificilmente a gente faz. A gente vai, mas a gente não traz, até porque a universidade ela é uma grande barreira simbólica à presença dos povos marginalizados. Seguindo, e aqui 4 elementos. Eu fiz essa pergunta para o Paulo ontem, quando nós fomos almoçar. Perguntei assim: fala para mim dessa sacada. Falaram, eu aprendo muito com a arquitetura, mas há uma invisibilidade daquelas 2 imagens aqui, 1 e 2. Os escravizados vieram para cá, não vieram acéfalos, não vieram analfabetos, ao contrário. Detinham conhecimentos profundos, inclusive neste caso específico da metalurgia. Nós temos ali malês, povos islâmicos, e embaixo são os nossos adinkras. É uma linguagem que, durante muito tempo, a ciência moderna negou como tal. E ela é de uma riqueza, cada símbolo é um provérbio. Vou falar isso mais à frente. Ali é um Sankofa em Vila Isabel embaixo, em cima, mais um dos processos de invisibilização de séculos. Nesse caso, a mão do prefeito Eduardo Paes na gestão anterior. Você está no território negro, ao lado do Castro Palombo, como eu falei para vocês, uma das áreas que mais recebeu negros escravizados no mundo, e aí faz-se um jardim suspenso, com a mitologia grega representada. Isso é uma reivindicação nossa, que nossos orixás vêm, porque pequena África, com gregos, é, no mínimo, um desrespeito à nossa memória ancestral. E aqui, eu preciso perguntar, vocês têm ideia do que seja isso aqui? Não arrisca um ferro, um grampo e uma corda, um granito. Verinha, presente para ti. Pedra do Sal. Esse grampo, ele está aqui. Vocês já tiveram a oportunidade de ir ao samba da Pedra do Sal? Vamos lá, vamos curtir um samba. Sabe onde vocês estão pisando? É um território negro de muita dor. Esse edifício branco é onde havia a Pedra do Sal. E aqui, olha aí, obrigada, isso é homenagem. Para mim, isso é homenagem, viu, Paulo? Aquele grampo que eu mostrei para vocês,
era um grampo que ficava para os escravizados. Essa era a rota. Chegava, subia por aqui com sacos de sal, porque o sal era mercadoria como os negros e negras, independente da idade. Vou falar isso quando eu apresentar sobre os quintais. E atravessavam essa área aqui, passavam por aquela área onde tem o jardim suspenso, e aquilo tudo era de armazéns. Era uma área de armazéns, e esse corredor aqui, que vai sair no Lago São Francisco da Prainha, era a casa dos trabalhadores. Sapateiros, cozinheiros e os trabalhadores de segunda classe, terceira, nem sei. Pois bem, quando um daqueles escravizados deixava aquela mercadoria valiosíssima cair, ele pagava com o corpo. Aquele grampo é onde ele ficava o dia inteiro, ou talvez dias de castigo, por perderem um saco de sal. Invariavelmente se tinha ali a pele do escravizado sobre a pedra. Por isso que a comunidade negra insiste em dizer que esse grampo permanece. Mas quando a gente vai ao samba, que nem sequer sabe o porquê daquele samba ali à capela, porque isso também é uma ação política, senta, canta, fala, e não tem ideia, ainda que fale de pequena África, porque o rótulo é apropriado, não só a paisagem, mas continuamos invisibilizados dentro da nossa história, processos e ancestralidade. Por isso que é preciso que se diga. E aí eu vou trazer alguns elementos que vão conversar sobre a forma, para poder dialogar com o evento, né? Lá em cima, o assentamento no Pará, na APP Urbano, que nós visitamos, que eu não me lembro mais qual é a localidade, mas em região metropolitana, e aqui um quilombo na Paraíba. Percebam vocês a singularidade. Percebam vocês como é que o espaço era definido. O espaço traduz o que são esses grupos. Mas ninguém pede para morar assim. Ninguém pede. Isso é uma consequência das pressões sobre esses grupos, né? Indígenas ou não, nordestinos em alguns casos, né, que às vezes os brancos de tão pobres são quase pretos, né? Então, você perde um espaço que lhe é caro, porque o quintal é caro. Esse ambiente aberto ele é caro para o jongo, para a conga, para a cultura, porque a cultura é a identidade. Precisa disso para se manter, né? E esse processo vai embora. E como é que nós identificamos a favela? Espaço subnormal, o que seria um padrão normal? Quem dita o que é normal? Eu tenho um grande amigo já falecido, um grande geógrafo, Andrelino Campos, que quando ele cria, né, ele lança um livro, o Do Quilombo à Favela, ele fala que o favelado ele só se perde na favela se ele quiser. Porque ela tem uma ordem, ela tem uma lógica. Ela só não é a do poder público, claro, porque também é um território de fuga e de proteção. Aqui 2 exemplos, né, de que eu trabalho isso na graduação, em que os próprios alunos vão identificar o porquê da forma urbana de onde eles vivem. A Zona Sul tem o conforto de, no mesmo raio, ter acesso a várias formas de viver, de habitar, né? Fazendo uso de Malcolm Ferdinand. É um habitar colonial que se contrapõe a esse habitar dos povos originários e africanos. E aí você vê, vai para a Zona Norte, vai para Jacaré, não tem. E quando tem, ela é tratada de uma tal maneira que não é para ser usada. Então, tranquilamente, a gente precisa assumir que justiça ambiental no Brasil ela tem cor mais do que classe. Então, a gente precisa falar de racismo ambiental, porque o racismo ambiental ele territorializa, ele define forma, estrutura, funções. E as respostas que vocês nos colocaram, não tem que ser roubar meu tempo, as respostas que vocês colocaram, eu não sei se as respondi completamente. Me coloco à disposição para a gente conversar e pensar juntos, né? Porque, como a Mercedes fala, para a gente pensar numa sociedade justa, sem a gente debater, não há como fazer isso, né? E alguns dos meus, com quem eu dialogo, que traz uma coisa importante. A gente só vai conseguir responder quando nós sairmos do conforto dos nossos sofás epistemológicos. É preciso que a gente se despida dessa colonialidade do saber, né, para fazer referência. É preciso que a gente pense que ciência é essa que nós fazemos para a gente poder discutir o que então vem a ser inclusão social, né?
E aí, obviamente, meu caso, eu me posiciono muito claramente em relação a isso. Eu estou, como muitos, em busca de epistemologias negras. Por quê? Porque eu preciso de outro olhar, eu preciso de outras matrizes que me ajudem a pensar se é que eu quero discutir isso. Né? E eu realmente quero. Né? Cansamos de ser objetos de análise. Nós queremos ser sujeitos e sujeitos dessa função. Então, baseando nisso, os 2 princípios, eu tenho aqui 2 adínculos que me representam muito, eu os tenho tatuados no corpo. Né? Um, que é o princípio Sankofa, que diz que é necessário a gente olhar o passado para a gente pensar o presente e garantir o futuro. E o outro, que a gente tem que estar disposto a aprender. Sem o conhecimento, mas qual conhecimento? Todos. É preciso diálogo. A gente está num momento que nós requeremos esperança. Nós estamos nos esperançando diante de 4 anos de um sofrimento absurdo, não só pelo governo, mas o que globalmente nós precisamos passar. Então, é preciso de princípios que suleiem os nossos pensamentos e os nossos fazeres. E, por conta disso, eu proponho um outro olhar, uma outra forma da gente apropriar o espaço. Lá no São Francisco da Prainha, hoje, é um espaço de um único dono que define quem comercializa, quem mora e quem usa. E hoje, eu que sou frequentadora dessa área, buscando os meus referenciais identitários, eu não me vejo mais nesse lugar. E os moradores que existiam ali também não. Então, eu convido vocês a um passeio, mas a gente vai precisar sair dos sofás epistemológicos. Obrigada.